Estimados irmãos e irmãs, legionárias e legionários, salve Maria! Continuando nossa reflexão acerca de Frank Duff, nesse ano que a Legião se prepara para o seu centenário e que é todo ele dedicado ao querido e saudoso Frank Duff. Então, bateram a porta de Frank, Drumcondra era a senhora Connolly, viúva de James Connolly. Executado pouco tempo antes pelas forças da coroa britânica por ter participado da rebelião de 1916, que queria falar com ele. Tinha uma estranha história a contar e queria o seu conselho. O Sr. Murphy, que não era um católico muito firme, entregara os seus 3 filhos pequenos a uma agência de doutrinamento protestante. Pouco tempo depois, mudou de ideia, mas a agência não cedeu facilmente à sua presa. O Sr. Murphy, mais tarde, teve que ser hospitalizado por causa de uma paralisia e não pôde dar os passos necessários para transferir os filhos para uma instituição católica. Desesperado, escreveu um documento que designava a senhora Connolly e o Sr. Pierce como tutores das 3 crianças. A senhora Connolly era uma convertida ao catolicismo e uma piedosa adepta à sua fé. Queria ardentemente reaver as crianças e retirá-las do que chamavam ninho das aves. Mas como? Frank aconselha-a. Ela tem o direito, segundo a lei, de retirar as crianças do ninho das aves, visto possuir um documento assinado pelo Sr. Murphy. Mas isso seria extremamente difícil e dispendioso por ter que passar pelo tribunal. Senhora Connolly, disse ele, autoriza-me a senhora a tratar do assunto à minha maneira? De bom grado, Sr. Duff, ficarei muito grata ao senhor. O táxi parou a uma discreta distância do hospital. Frank Duff estava sentado calma e discretamente no lugar do passageiro, esperando uma oportunidade. Explicou os seus planos ao motorista, pois iria precisar da sua ajuda. Quando viu 3 jovens aproximando-se e entrando no hospital, notou que condiziam com a descrição que deles lhe havia feito. Depois do primeiro encontro da senhora Connolly com Frank, este foi ao hospital visitar o Sr. Murphy, estabelecendo com ele uma relação muito amistosa. Disse o Sr. Murphy o que tencionava fazer e levou-o a escrever uma carta à diretora do ninho, dizendo-lhe que gostaria de ter uma visita dos seus 3 filhos no futuro próximo. O Sr. Murphy recebeu a resposta dizendo-lhe que as crianças iriam visitá-lo a tal hora em tal dia. Quando as crianças saíram do hospital, depois de visitar o pai, Frank apanhou-as e colocou-as dentro do táxi. O motorista arrancou imediatamente para Artane, onde os irmãos cristãos cuidaram delas, transferindo-as mais tarde para o lar católico para rapazes em Glasnevin. Aí passaram a viver e foram muito felizes. Passaram-se anos. Um dia, mais uma vez, bateram à porta de Frank. Desta feita, era o Sr. Murphy Jr., um dos 3 pequenos que havia sido raptados por Frank muitos anos antes. Sr. Duff, venho agradecer-lhe o que o senhor fez por meus irmãos e por mim. Lembra-se disso com certeza? Sim, sem dúvida, respondeu Frank. Mais do que isso, acrescentou com um sorriso. Recordo que vocês 3 berraram olhando para trás quando partimos. E enquanto passeavam durante 1 hora, recordaram os acontecimentos de outrora com satisfação para ambos. Quanto à senhora Connolly, que merecia uma recompensa pela nobre parte que desempenhou no caso, o senhor remunerou-a abundantemente. Frank levou-a depois com ele por 2 vezes em peregrinação a Loudere. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos legionários e legionárias, é muito importante a gente ver
que quando as coisas são justas e boas, nós devemos nos esforçar e fazer o máximo para que elas sejam de fato realizadas. Nós não podemos agir somente pensando que está certo e tudo e concordar com os errados, não. Frank fez uma coisa que não foi errado, mas ele precisou fazer isso, porque usou da astúcia. Então, nós não podemos também pensar que no nosso trato com as pessoas, todo mundo vai ficar esperando apenas a legalidade. Não que nós vamos fazer a ilegalidade, mas que nós possamos também agir com inteligência, com astúcia, se necessário for, no cumprimento do nosso dever como irmãos legionários, seguindo o exemplo, né, do nosso querido fundador Frank Duff. Salve Maria!